Fala galera do Cinecia, para encerrar as entrevistas de O Porteiro que chega aos cinemas no dia 31 de agosto, falar com eles, Alexandre Lino e Cacau Protásio. Que delícia estar aqui com vocês. Eu queria começar perguntando, fazer uma pergunta mais direcionada para o Lino primeiro, que é o seguinte: por que um porteiro? Porque, para mim, ele representa muito dos aspectos e características fundamentais do povo brasileiro. Eu sou um homem artista migrante nordestino, sou pernambucano, de Gravatá, Agreste, e vivo há 30 anos no Rio de Janeiro. E sempre disse e repito, o que veio na minha bagagem não é muito diferente do que veio na bagagem de milhares de porteiros que vieram para o Rio ou para São Paulo, né? Então, isso para mim é muito significativo. E o personagem porteiro sempre cruzou a minha trajetória, né, na ficção, seja no teatro, seja no cinema, seja na publicidade. Mas eu tinha sempre uma questão: por que essa limitação, né? Por que essa forma de transpor tão reduzida de aspectos de uma vida tão valiosa, de uma profissão tão importante, né? Então, quando tive essa oportunidade, né, de cruzar o caminho com Paulo Fontinelli, fazendo mais uma vez uma participação como porteiro, e eu falei para o Paulo falou: Lino, você tem isso já no DNA, né? Eu falei: que maravilha, eu me sinto muito feliz com isso, Paulo, mas vamos fazer outra coisa além disso que nós estamos fazendo, né? Vamos dar o protagonismo para quem na vida ou na ficção nunca teve, né? Vamos celebrar essas pessoas, vamos ouvir essas pessoas e contar as suas histórias, né? E aí eu acho que a gente contribui muito para dissolver essa ideia da invisibilidade, né? A gente traz aí um lugar muito especial. Então, por isso o porteiro, porque celebra a existência dessas pessoas, o trabalho desses profissionais de extrema relevância, mas celebra o povo nordestino e celebra o Brasil. E além de tudo, O Porteiro também é um filme que eu sinto que celebra a amizade. Com certeza. Ali é uma reunião, um encontro de amigos, que a gente se diverte, que a gente pode criar bastante coisas, né, Lino? O Paulo é um diretor que ele dirige a gente. Ele, quando vai para o set, foi quando o Lino falou, ele sabe muito bem o que ele quer, ele direciona bem, ele sabe o que ele quer, mas a gente também fica um pouquinho à vontade para a gente brincar bastante. E para a gente ter intimidade, a gente consegue se divertir. Com toda a direção dele, a gente consegue se divertir e ficar à vontade. Bastante. Para Cacau, eu queria fazer uma mais direcionada, porque assim, durante o processo de escalação, já era definido que você ia fazer essa personagem, ou se seria outra, porque eu sinto que nela tem uma desconstrução de praticamente tudo que você já fez. Seja cinema, seja TV, é uma personagem nova, e eu amei ver isso na tela. E eu queria saber um pouquinho dessa personagem, dessa escalação. Eu também amei fazer, pra mim é diferente, eu gostei bastante. A Rosivalda, ela é descontraída e é uma personagem que também não tem nada a ver comigo, que já me perguntaram se Cacau é sedutor e sensual. Eu não sou nada sedutora, eu falo que se eu me separar hoje eu vou ficar encalhada, porque se depender de mim pra paquerar alguém, eu não vou conseguir paquerar ninguém, porque só de piscar eu já nem sei, não tem nem sensualidade. Mas eu amei de fazer a Rosivalda, que é uma mulher que está desesperada, né, pelo relacionamento. Ela quer qualquer coisa. E o Paulo é um diretor que conseguiu me deixar, eu acredito, num outro lugar também, sabe? Ele foi ali aos pouquinhos falando, faz assim, faz assado. E eu confiei nele e fui fazendo tudo que ele falava. Tinha horas que eu ficava assim, ai, meu Deus, será? Mas eu confiava, sabe? Graças a Deus eu tenho isso de confiar. Que delícia. E falar assim em mudanças, desconstrução, o humor, ele é uma coisa que no Brasil ele vem se renovando o tempo todo. E eu queria a opinião de vocês do humor hoje e do que a gente pode esperar para o futuro. Eu acho assim que o humor vai mudar, tem mudado, vai se modificar a cada dia que passa. E assim, a gente é muito livre pra gente fazer o que quer, falar o que quer, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado pra gente respeitar as pessoas, pra saber o que fala, pra saber o que a gente faz. Então, assim, a gente às vezes recebe alguns textos, alguns roteiros que vem escrito algumas coisas que ao mesmo tempo que, às vezes, a pessoa que escreve está na embocadura dela. Mas, às vezes, quando eu recebo, não está na minha embocadura. Então, tem coisa que eu posso falar, mas você não pode. E vice-versa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque ao mesmo tempo que eu posso achar, para mim tá tranquilo, mas eu tenho que pensar que vai aborrecer o outro. Por exemplo, eu sou uma mulher gorda. Então, lá no Vai Que Cola, a gente tinha uma cabeleireira que ela era gorda. E ela ficava muito chateada, ela não gostava de ver
o bullying, às vezes, entre eu e Ferdinando. Só que a gente não ligava, a gente sempre falava, posso te chamar de Jabulani? Posso te chamar de vovózona? Então, isso era uma coisa que eu e Marquinhos, a gente sempre teve muito tranquilo entre eu e ele, pode ser, e a gente brincava nisso, estava tudo ok. Mas ela falava, Cacau, eu não gosto de ver isso. Então, assim, pra ela batia em um lugar que não era bom, mas pra gente estava tudo ok, entendeu? Então, assim, a gente, por mais que a comédia, que a televisão, tudo isso é uma coisa muito livre, mas, ao mesmo tempo, acho que vai se modificando e vai ter horas que a gente vai ter que se preocupar com o que e o que a gente faz. Eu concordo plenamente com a Cacau. Eu acho que esse lugar da gente repensar e pensar antes de dizer e pensar antes de escrever o humor é fundamental, né? Eu acho que daqui para frente a gente segue esse caminho é muito feliz, porque não vale tudo pela gargalhada, né, Cacau? Não vale mesmo, né? Não vale tudo, não. E, assim, é lindo. Aí eu volto, tô botando tapete para minha amiga, assim, porque ela é uma atriz extraordinária, isso é evidente, o Brasil celebra isso, eu tenho o prazer de celebrar como amiga também, mas o país inteiro já celebra. A Cacau faz um espetáculo chamado 100% Cacau, que está em cartaz aqui em São Paulo, e é isso. E o humor que você traz ali é um humor que fala da sua realidade, que fala da sua vida, com respeito aos seus, ou seja, brinca consigo própria, com a sua própria vida. Que coisa linda, sabe assim? Ou seja, ela respeita a sua história, ela celebra e se diverte consigo própria. E o público fala, caramba, o humor pode ser assim, né? Ele pode ser simples. E o simples tem um lugar gigantesco, as pessoas esquecem isso. É como fazer o Porteiro. São histórias de pessoas simples, são histórias comuns, né? Ou seja, a gente não usa palavrão. Com respeito, a gente não objetifica ninguém, sabe? Não. Ou seja, pode ser outra coisa assim e vai divertir igualmente. Porque se e for isso é o mais gostoso, o primordial. É um humor para todos e que conversa com todos, né? Acho que isso é fundamental. E o Porteiro, além dele trazer o que a gente falou no começo da conversa, que é dar voz aos porteiros, eu acho que ele abre uma discussão e um diálogo que às vezes a gente precisa também contar a história de faxineiras, de outros trabalhadores da caixa de supermercado que, de certa forma, são inviabilizados, não recebem um bom dia, um boa tarde. Exato. Então, eu acho que o Porteiro, ele chega num momento muito importante para o Brasil e ele dá essa voz. É celebrar quem não é celebrado, né? É reconhecer quem merece o reconhecimento e normalmente não é reconhecido, né? É dizer para o operário brasileiro que acorda cedo e dorme tarde, né? Que luta para educar os seus filhos, dizer para ele, olha, você é muito valioso, cara. Sem você, o nosso país não existe. É verdade. É isso. E pra gente encerrar, o Porteiro chega aos cinemas dia 31 de agosto. Queria que vocês convidassem o pessoal do Cinecia. Vamos todo mundo pro cinema. Ó, a primeira semana é muito importante, então todo mundo tem que assistir no cinema. É isso aí. Dia 31 de agosto, em todos os cinemas do Brasil. O Porteiro, a comédia. Comigo, Alexandre Lino, Cacau Protásio, Maurício Manfrini, Daniela Fontan, Aline Campos e um elenco sensacional. 31 de agosto, nos cinemas. Só vem. Esperamos vocês. Eu já assisti, tá imperdível. Cacau, Lino, prazer falar com vocês. Paula, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, querido. Você veja no teatro. Seu Rodinei, o senhor está sendo acusado de roubo, como é? Assalto, mano. Ai, minha Nossa Senhora! Meu Deus do céu, Assédio. Vocês são casados? Tráfico de drogas. É comer? Ela tá alegre, né? Vocês querem um brownie? De chocolate? Balbúrdia. Deus do céu! Sacuda aqui! Solte o homem, Laurizete! Largue ele, Laurizete! Não, minha filha!